Eita glória! Fala, Vaso! Fala, Vaso, fala, Vaso. Thiago, e esse suquinho aí? Hein, Thiago? Esse suco aí. Suco da Flora. Esse suco aí é meio esquisito, né? Sai Flora. Sai, Flora! Sai Flora, filho. Eita, glória! Fala, pessoal, nós estamos começando aqui mais um podcast Fala Vaso. É isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. É com muito prazer que nós iniciamos mais um podcast aqui. E hoje, não diferente das outras semanas, um convidado super ilustre, um amigo nosso, né, Pastor Moisés? Pastorzaço. Pastorzaço, gente. Não, pera aí, pastozeiro. 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 Isso Olha mesmo, aí. que a gente hoje tivemos o privilégio de uma agenda dele assim, gigante. Isso. É muito Verdade, tempo tentando é marcar verdade. esse podcast aqui. Conseguimos lá. Pastor Walter. Fala, Maravilha! Seja muito bem-vindo, Pastor Walter, à nossa casa. É um prazer poder receber o senhor no nosso podcast. Gente, a alegria é toda minha. É um grande prazer estar com o pastor Moisés, com o Thiago Reis, Amém. meu amigo. Amém. Muito obrigado a vocês pelo convite. Amém, meu Estou pastor. muito à vontade. Quero parabenizar vocês por esse momento tão especial do Fala Vaso. Eita glória! Maravilha, meus Glória irmãos. a É um Deus. prazer, viu? Amém. Estarmos Amém. juntos nessa noite tão maravilhosa. Amém, glória a Deus. Amém, gente. Você que já tá chegando, já vai pegando esse link aí desse podcast. Isso. Já envia aí no grupo de WhatsApp da família. Envia aí para o grupo da igreja. Envia para todo mundo. Deixa o like. Se inscreva aí no canal também. E vamos começar hoje o podcast, Thiago. Falando de quê, Thiago? Hoje vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar um tema que eu acredito que nós vamos conseguir explorar ele muito bem aqui, bastante, sobre os desafios de um pastor. Meu Deus. Tema assim, né? Leve, de leve. É. Pastor não tem quase desafio nenhum, tem? Quase nenhum. Tem, pastor? Pastor Meu Walter, Deus. quantos anos de ministério? Estou completando 28 anos de ministério, Meu graças Deus. a Deus. 28 anos. 28 anos de ministério, para a glória de Deus. Amém. 28 anos de muitos desafios. Um Meu tema Deus. bem propício, viu? Bem propício, né, Bem pastor? propício. Pastor, e conta pra gente, fala aí pra nós sobre o seu ministério, o início da sua caminhada, como que foi ali a sua convenção, onde você teve aí o start, né, do seu chamado, a sua convicção que você seria pastor, pra gente depois dar início falar sobre esses desafios aí ao longo desses 28 anos de caminhada. Boa pergunta. Olha, o meu chamado ele se deu quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Meu Deus. 13 anos, pastor? 13 anos de idade. E eu tive um sonho, né? Maravilhoso. Nesse sonho, eu estava com a túnica de Jesus no sonho. Oi, Olha aí o mistério. Vaso de Jerusalém. E uma túnica. Fala, vaso! Uma túnica bem lindona. E eu estava no meio de algumas pessoas. E ali eu pregava a palavra para eles com as mãos abertas. A túnica vinha aqui embaixo, as mangas dela, aquela coisa maravilhosa. E eu senti uma presença diferente do Senhor. E eu não era convertido ainda não. Meu Deus. Não era convertido. Só que eu sabia que não era um sonho comum, sabe? Aí eram as 3 da manhã, eu bati na porta do meu pai e falei, olha pai, hoje Deus me chamou. Eu falei com meu pai. Sua primeira no experiência, sonho, eu acordei do sonho e eu sabia que não era um sonho, era um chamado. Que isso. Começou desse jeito e eu achava que era para mim ir para um seminário porque eu ia ser um padre. Olha só, pra você ver que coisa impressionante. Mas ali foi o meu chamado mesmo naquele sonho, né? Só que esse chamado era para futuramente, nós vamos falar daqui a pouco, para ser um ministro da palavra de Deus, né? Um Meu pastor. Deus. Mas começou com um sonho. Olha, para você que está me assistindo aí, olha,
Tudo começa com um sonho, viu, Vaso? Tudo começa com um sonho. Verdade. Não abra mão dos seus sonhos. Excelente pergunta, viu, Tiago? Não, e o Gleison falou sobre isso no nosso último mesmo? podcast. Olha aí. Que ele falou sobre a gente estava falando, perguntamos ele como foi o início de tudo, e ele falou que o início de tudo se deu em um sonho. Tá vendo? Tudo Deus deu a ele o mesmo sonho, exatamente o mesmo sonho durante 3 noites. Olha pra você. Exatamente o mesmo sonho. Ele sonhou 3 vezes o mesmo sonho. Tá vendo? Isso não é coincidência, é Deus querendo abençoar quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, para você não, ó, já começa assim de cara, não abra mão do seu sonho. Meu Deus. Pronto. Esse Fala Vaso já começou abençoando. Fala aqui pra esse pessoal dessa câmera que passou. Olha, pessoal, não desista do seu sonho, tá? O Fala Vaso hoje já começou tocando no seu sonho. O lugar que tem mais sonhos escondidos é no cemitério. E outro lugar que tem mais sonho é nas gavetas. Tira os seus sonhos das suas gavetas hoje, tanto física como emocional, e começa a agir que Deus vai realizar os seus sonhos. Meu Deus! Não, dedão mesmo, que É isso? isso aí. Vaso de honra. Vaso Que de honra, isso? né? Então, quando você não engaveta os seus sonhos e você dá vida para eles, eu quero fazer uma menção, permita-me, em Gênesis capítulo 28. Amém. Olha só, Jacó, ele deita numa pedra como travesseiro e ele tem um sonho. Quando ele acorda do sonho, o que ele fala? Isso não é um sonho, isso aqui é a casa de Deus. Eita, glória. Então, querido, esse projeto aqui, olha, é um sonho de Deus que já é uma realidade. Quando eu sentei aqui, eu já comecei a sentir a presença de Deus, a unção de Deus. Amém. Porque esse sonho aqui já deu certo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Né? Que bênção, Pastor, agora se o senhor está falando de sonho, Sim. como que a pessoa vai saber se o sonho que ela tem é um sonho da cabeça dela ou se é um sonho de Deus? Como diferenciar se o sonho é da minha cabeça ou se é um sonho de Deus? Olha só que pergunta. Rapaz, você tá na unção. Amei essa pergunta. Olha, quando é de Deus, é como uma brasa viva que não para de queimar. Me lembro agora de Jeremias. O Jeremias estava no sonho de Deus, de ser um profeta usado por Deus para falar segundo os oráculos de Deus. Então um dia Jeremias chega para Deus e fala assim: não dá não, senhor me iludiu. Só me iludiu. Iludiste-me, Senhor, iludido fiquei. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Então, Senhor, eu não vou falar mais do Senhor. Eu não vou falar mais, porque ninguém quer ouvir. Aí ele parou por um tempo e ele volta para Deus e fala: Senhor, até que eu tentei, mas queimava, tinha uma chama que ardia dentro de mim e logo eu não poderia deixar mais de falar. Sonho é assim, ele é constante, ele nunca apaga. Pode vir até vontade de você desistir dele, mas quando você menos assusta, você está vivendo ele de novo, porque é uma marca profunda, Tiago, que Deus coloca dentro de nós. Essa glória. Glória Que a Deus. pergunta, hein, Moisés? É isso Ei, mesmo. pastor. O sonho não acaba, queridos. Quando ele é de Deus, ele vai se concretizar. Você Pode vai... passar o tempo que for, né, pastor? A tempo chama que- continua acesa, né? Tiago, o tempo que for, a chama continua acesa. Porque é sonho de Deus. Sim. Os sonhos não podem morrer, né? Agora, tem sonho que é do homem, né? Então, quando o sonho é nosso, né? E Deus não tem um plano nele, porque Deus tem sonhos para os nossos sonhos também, tem planos para os nossos sonhos também, né? Quando não são uns planos quando não estão conectados com a vontade e o propósito de Deus, aí ele não vai se realizar. Porque o plano de Deus não falha para as nossas vidas. A melhor maneira, então, de ter um sonho concretizado é alinhando os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Justamente, sonhos alinhados ao propósito. Esse é o grande segredo. Quando alinhamos os nossos sonhos ao propósito de Deus, alinhamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus, é sucesso. Sucesso. Fechou. Não dá errado, né? Agora, o grande negócio aí do sonho, gente, olha, o sonho tem que estar conectado a uma visão. Guarda isso aqui, que isso é um rema para nós. Sonho tem que estar conectado à uma visão. E a visão tem que ser de Deus. Não pode estar conectado com qualquer visão. Não pode, tem que ser a visão de Deus. Sabe por quê? É um grande quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, Deus vai colocar diversas peças, situações, pessoas para a realização desse sonho.
e ele se concretiza a partir do Senhor, não a partir de nós. Que coisa, hein? É forte o mistério. Não é forte. É desse jeito, gente. Ô, glória! Eu tô sentindo que esse base é de Deus. Que bênção. Rapaz, eu já vi isso mesmo. Já aconteceu comigo. É Parece que os sonhos também, eles... É igual o pastor tá falando, tem as etapas, né? Você vai tendo... Às vezes você sonha, você não entende na hora, mas... Com o tempo, Deus vai trazendo a revelação completa. Justamente. Né? Dentro dos desafios de um pastor, o pastor, ele tem que ter uma coisa. Pastor, você que vai assistir, você que está vendo, uma coisa você tem que ter para o seu ministério. Olha, convicção ministerial. Se você não tiver, você vai desistir, porque os desafios são gigantescos. Se você for convicto em todas as áreas da sua vida, então você vai chegar no propósito correto. Se não tiver convicção, você vai parar. Pastor, fala pra gente aí duas características que o senhor enxerga de uma pessoa que tem convicção e pelo menos umas duas aí de quem não tem. Primeiro lugar, do que tem convicção e não desiste. Forte, hein? Ele não desiste. Por nada, Tiago. Forte, hein? Ô, pastor Moisés... E quando vem aquela tristeza, pastor? Vem. Pesada. Isso vem. Aquela tristeza pesada. Vem. Tem, uma coisa a gente ter vontade de desistir. É normal isso. Grandes homens de Deus tentaram desistir. E é o tempo todo, né? É o tempo todo. É normal. Outra vontade coisa... de chutar o balde é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tipo você, Thiago. É o tempo Não é? todo. Eu tô brincando. Caraca, mas o bom é que a gente chuta o balde e busca o balde, né? Não é isso. Mas a gente... Então, a primeira característica é essa. Olha, a pessoa... ela precisa de ser persistente, sabe, pastor? Persistência. Ela tem que ser. Se ela for persistente ao propósito, quando vier as lutas, o que vai sustentar ela é a palavra. O Salmo 119 fala assim, tem um versículo nele que fala assim, olha, o que me conforta na minha angústia é isto, é que a tua palavra me vivifica. Então, você tem que estar completamente conectado com a palavra. Então, uma qualidade daquele que não vai desistir, que vai encarar os seus desafios, é porque ele tem o conforto na palavra. Ele sabe que a palavra é o alimento dele. O que sustentava Jesus nas adversidades? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito sobre mim, sobre você, sobre o Tiago, e ninguém vai apagar o que está escrito sobre nós. Agora, dois elementos que mostram que a pessoa não tem aquela aptidão pro negócio. Então tá, vamos pro pessoal gravar o tópico bonitinho ali. É persistência. A persistência é o número 1. E o segundo lugar, a palavra. A palavra. A palavra, a consistência da palavra. Né? Agora, dois elementos que demonstram que a pessoa não tem aquele chamado para o ministério. Primeiro é o contato que eu falei, né? Ela não tem aquela perseverança. Quando vem as primeiras lutas, ela desiste. Seca. Aí, por exemplo, tem pessoas que elas são assim. Elas começam a desistir, aí elas se afastam do ministério. Elas se afastam do chamado. Aí elas ficam chorando, querendo que os outros façam ela querer aquilo que tinha que partir dela. Eu não posso querer para você. É verdade. Você não pode querer para mim. Quando uma pessoa desistiu, não significa que ela desistiu. Ela já era desistida há muito tempo. Ela já era desistida, Tiago. Porque o verdadeiro guerreiro, olha como que Deus é sábio, gente. Deus gastou 1.600 anos aproximadamente para escrever a sua palavra, usando 42 homens diferentes, e nenhum deles desistiu. Deus sabe em que... Consistência. Você está entendendo? Então, quando a pessoa está fora do propósito, segundo elemento, a pessoa fora do propósito, ela desiste. Ela pensa que ela foi chamada, mas ela nunca foi. Porque os verdadeiros valentes, eles vão até o fim. Por isso que a Bíblia fala assim, pastor Moisés, Tiago, olha que coisa linda. Receba. Olha que coisa linda. O Senhor fala. Não é? A palavra de Deus fala assim, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é até o fim? E a palavra fala, aquele que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. Então, quem é chamado não olha para trás. Quem não é, olha para trás. O que é olhar para trás? Olhar as dificuldades.
né, olhar a dificuldade. Então, se você olha para trás, meu filho, então você não tem aquela convicção, você não tem um chamado, e aí você vai ficar... E o pior não é isso, quando a pessoa insiste ainda em querer fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer, é complicado. Meu Deus! Meu Deus! Aqui está fluindo por quê? Porque vocês amam isso aqui. Amam o que estão fazendo. Deu para ver isso. Então, essa liberdade de espírito aqui, ó, é porque a gente está fazendo uma coisa que ama fazer. Quando você ama o que faz, meu Deus, é muito forte o mistério, viu, gente? Verdade. Agora, o pastor está falando aqui, ele falou assim, tem o chamado, assim, que é guerreiro mesmo. Como dizia lá no Jiu-Jitsu do Mestrão, que eu nunca fui um bom aluno, mas tudo bem, né? Eu tentei. Eu tentando pro hobby. Já falei de cara. Mas ele falou, depois que acabar a força, você tem mais 10%. Você tem que puxar os 10% de onde não tem. Olha aí, tá vendo? O Mestrão falava isso. Agora, tem um personagem na Bíblia, igual a gente vê, por exemplo, Gideão. Pastor, explica para esse povo aí o Gideão, que era um homem que tinha conhecimento de Deus, né? Justamente. Mas aconteceu que no momento Gideão foi lá se esconder, porque tinha uma tribulação muito grande, tinha uma dificuldade muito grande, e agora? E Gideão. Bom o caso de Gideão. Olha, a situação de Gideão, mesmo sendo chamado posteriormente, aquele sentimento que teve a ponto de fazer ele parar, pastor. Interessante. Fala pra gente disso aí. Olha só. Geralmente, 1 Coríntios 1:27 fala assim que o Senhor escolheu as coisas vis, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, escolheu as que não são para aniquilar as que são. Gideão é um desses, Tiagão. Gideão se sentia alguém que não era. Igual nós, gente. Igual nós. Nós não somos e nós confundimos muita gente porque não somos. Então ele não era aos olhos dele. E o Senhor falou, homem valente. Ele ficou procurando quem era esse homem. Onde que tá? Cadê esse camarada? Cadê o valente aqui? Deixa eu ver se você tá aqui. Deus Já que tá atrás ali Ô, valente, Não é? onde? Então, Deus, Valentão. Ele ficou procurando o cara. Que eu isso. Valente, é você, rapaz. Não, senhor, eu sou o menorzinho da casa da minha mãe. Eu sou o menor da minha família. Minha família é pequenininha. Eu não. Então, aí que é o negócio, sabe, pastor Moisés? Gideão é realmente aquela pessoa que achava que ele não poderia ser e ele se tornou. Entendeu? Tem um pastor Paulo... É um conflito que todo mundo vive, né, pastor? Todo mundo vive. Então, Deus não me escolheu, a pessoa desanima. Justamente. E acho que acabou, né? Rapaz, se a gente desanimar por pensar que não somos, então nós nunca vamos fazer. Porque Deus nos capacita, né, pastor Moisés? Na nossa caminhada cristã, Tiagão, o Senhor vai nos restaurando, nos trazendo ensinamento, nos trazendo experiência, né? E de onde vem a experiência? Das nossas tribulações. Das nossas lutas, né? Então, se você está passando por alguma luta, alguma tribulação, porque está dando tudo errado, descansa. Se Deus te chamou, na hora certa, Ele vai começar a abrir novas portas para você. Amém. Amém. É isso mesmo. Pastor Walter, o senhor começou falando sobre o sonho, né? Quando o senhor teve, foi onde o senhor teve a certeza sobre o seu chamado, a sua convicção, que era o chamado de pastoreio, né? Mas fala para nós hoje, onde o senhor está plantado, né? Qual a igreja que o senhor hoje está pastoreando? Foi o tempo todo ali, veio de onde, começou aonde? Explica para a gente essa caminhada logo após o sonho, né? Onde o senhor agora já está aí com essas 28 anos de caminhada de pastoreio. Ótimo. Olha, gente, eu comecei na Igreja Batista Cenáculo da Paz. Cenáculo da Paz. No bairro Caiçara, pastor Rosemiro Teixeira de Carvalho. Foi meu primeiro pastor, foi ali que eu converti. Um ótimo pastor. Hoje já está na glória, mas foi um homem que eu, assim, me converti na igreja dele e foi uma grande bênção na minha vida. Então, logo que me casei, o Senhor me deu o privilégio de mudar para o bairro Taquaril. E ali no bairro Taquaril, o pastor Nilson Justino, Nilson foi pregar na Shekinah. E quando ele pregou sobre o chamado. Olha para vocês verem, hein? Haviam se passado aproximadamente
Aqui. uns 10 anos desse sonho. 10 anos. Quando ele pregava, aí Deus falou assim, agora eu vou realizar aquele sonho que eu te dei, eu estou te chamando. Meu Deus. Não, o pastor falou do sonho de 10 anos atrás. Meu Deus. O pastor Nilson começou a falar, e nesse dia... Forte demais, Deus pastor. falou assim comigo, meu filho, tá na hora... No Taquaril isso, pastor. Tá na hora, meu filho, Meu Deus de você de eu realizar aquele sonho que eu te dei. Eis que eu te chamo para o ministério. Falou desse jeito comigo. Meu Deus. Só que a minha esposa deixou de namorar e casar com um rapaz porque ele ia ser pastor. A minha esposa falou que nunca ia casar com um pastor. Por causa do sofrimento que ela via, as duas. Olha o desafio ministerial aí. Desafio de um do pastor. Essa coxinha vai comer? Vou pegar primeiro uma aqui. desafio de um pastor já foi a esposa que não ia querer, né? E aí eu cheguei no meu pastor, falou, pastor, Deus está me chamando. Eu tenho certeza disso. Olha, tá vendo a convicção? Eu tenho certeza. Sim. E aí, o que o senhor acha? Falei, meu filho, vamos pro seminário. Falei, não tem jeito, porque minha esposa tem que estar junto comigo. Aí vem uma notícia aqui que é muito boa para você que tem um chamado. Olha, não vá sozinho não, hein? Leva sua esposa com você. É melhor serem dois. Não vá sozinho não. E aí, gente, o desafio, pastor Moisés e Tiago, foi eu orar para que minha esposa aceitasse o ministério 100% igual eu aceitei, aceitasse o meu chamado. Que eu falei com o meu pastor que sozinho eu não ia. E ela ficou naquela luta até que o Espírito Santo falou com a Valquíria assim, olha, Valquíria, eu quero ir no ministério. Revelou para ela. Aí ela chamou meu pastor e falou assim, pode mandar ele pro seminário que eu tô com ele. Meu Deus. Foi assim que começou, com a mensagem do pastor Nilson. Naquele dia ele chamou lá na frente quem tinha um chamado e eu fui lá na frente. E ele orou por mim e ali eu tive o privilégio de conhecer o pastor Jefferson, que foi um pastor muito abençoado na minha vida, me ensinou muitas coisas, me discipulou muito bem discipulado. Ele não me treinou mandando eu ler alguma coisa, mas mandando eu praticar aquilo que eu já havia lido, porque isso é mentoria. Mentoria é muito importante, porque mentoria você aprende com a pessoa, não naquilo que ela fala, você aprende a fazer aquilo que você a vê fazendo. Exatamente. É o segredo, gente, esse é o segredo, né? E aí, Tiagão, o que acontece? Resumidamente falando, começou assim, tá? E dali adiante foi um novo desafio, uma nova tarefa, que não foi brincadeira, né? A etapa do seminário, que é muito cansativo, a etapa que você recebe muitas instruções. Se você não for fiel à sua igreja, você vira a cabeça. Se não for fiel ao seu pastor, você vira a cabeça. Você acha que sabe muito e a gente não sabe nada, né? Eu aprendi com o pastor Israel Afonso, que ele dizia o seguinte no seminário. Ele falava assim, o sábio sabe. Ele falava desse jeito, o sábio sabe que nada sabe. Sempre ele falava. Então, o sábio sabe que nada sabe. Meu pastor falou, lá eles vão te ensinar um tanto de coisa. Você vai reter o que é bom, meu filho. Você vai aprender o que é bom. Não deixe de ser fiel à sua igreja. E eu aprendi isso, sabe? Fui fiel a Shekinah, até a época de sair da Shekinah. Mas foi ali os primeiros passos, sabe? Muito bem dados, assim, debaixo de muitas lutas, debaixo de muito aprendizado. Eu cuidava de uma turma ali bastante difícil, mas Deus deu vitória, tá? Amém. Deus deu vitória. Poxa, o pastor Walter comentou aqui agora sobre a palavra, né? Sobre, como se diz, ter persistência. Comentou sobre a palavra de Deus. Só que o pastor Walter acabou de comentar um terceiro elemento aqui, Tiagão. Não sei se você pescou, mas eu pesquei aqui. Que foi a palavra de alguém, um profeta, né, pastor? Justamente. Um profeta veio até o pastor Walter e falou uma palavra direcionada para ele. Qual a importância, né, pastor? A gente estar na palavra e receber também essa palavra direta, assim, quando Deus envia um profeta, pastor. Olha só, Hebreus 8:5 fala assim, e Jesus, mesmo sendo filho, ele teve que aprender por aquilo que ele sofreu, né? Jesus, pensa nisso, Tiago, Jesus teve que aprender. A gente tem que aprender também. Tem hora que Deus está falando algumas palavras que se tornam rema, né,
para as nossas vidas. É o seu momento. Quando Deus te fala algo, você tem que receber aquilo e reter aquilo, né? Quando o pastor Nilson pregou naquele dia, foi uma noite feliz para mim. Eu fui embora para realizar o sonho, gente. Pense nisso. Para realizar um sonho. Olha para você ver que coisa mais linda, né? Então, agora Deus estava me dizendo o seguinte: meu filho, olha, aquilo que você sonhou há 10 anos atrás, hoje eu estou trazendo à tona. Meu Deus, com essa coisa, mensagem. Né? É importante, né, pastor? Sabe o que eu estou sentindo agora aqui? Que tem muitas pessoas, Meu Deus. muitas pessoas, gente. Esse programa aqui é de Deus, tá? Amém. Olha, tem muitas pessoas agora que vão voltar a sonhar. Eu Amém. creio. Olha, você que está ouvindo o que eu vou te falar agora aqui, olha. Tira os seus sonhos da gaveta, viu? Amém. Tira os seus projetos da gaveta, tá? Tira os seus projetos também lá dentro do porão da sua alma também. Amém. Tira os seus projetos lá das suas emoções e guarda o que eu vou te falar aqui, tá tudo bem. Deus vai realizar os seus sonhos. Mas é igual o pastor Moisés está falando, olha, Deus usa alguém. Hoje Deus está me usando na sua vida. Oh, glória a Deus. Deus usou o pastor Moisés e o Tiago para me convidar, e Deus está me usando para te falar. Ele, a partir de hoje, está me autorizando a te dizer: tira os seus sonhos da gaveta. Oh, glória. Porque Deus vai realizar os seus sonhos. Eita, Gente do glória céu. em Tiago. Pô, isso é importante demais. Não é, pastor? Quando Deus é usa forte, né? É porque quando Deus usa um homem de... A palavra de Deus, a gente lê a palavra, mas vai aprendendo ali na palavra, guiando a nossa vida em obediência o que está escrito na palavra. Não é, Moisés? Mas tem a hora que a gente precisa de receber um homem de Deus trazendo uma palavra, igual o senhor direcionou ali. Olha só. Precisa, é necessário. É necessário. Olha- Tem hora que a gente precisa de escutar essa palavra. Precisa, pastor. Olha, o Taquaril para mim foi uma escola, ô Tiagão. Fala um pouco pra gente, pastor. Olha, Os desafios eu do Senhor. preparei Ô, um pastor, versículo para falar um pouquinho do Taquaril aqui. Pode falar, pastor. O pessoal por favor. perguntou se vocês não vão comer a coxinha aí, vai ficar aí. Ô, pastor, eu vou beliscando aqui. só porque eles pediram, vamos tá? comer uma coxinha Só porque aqui, eles pediram. Vamos comer uma E coxinha. falando, ô, gente, falando disso aqui, né? Vamos abrir aqui uma parte pro nosso patrocinador, GV Festas, que tá com a gente aqui nessa casa. Vou dar uma salva de palmas pra GV, gente. Aê! GV Festas tá com a gente, parceria forte aqui no nosso podcast, Muito pastor bom. Valdo. Gleice e Viviane estiveram com a gente aqui no nosso último episódio, estão com a gente. Então você que está nos assistindo, quer fazer aquela festa, vou usar a palavra que a Vivi deu aqui, você que quer realizar o sonho dos seus filhos, Falando em sonho. procurem eles aí. Falando em sonhos, Olha aí. então procure eles aí, GV Festas, está com a gente, parceria muito forte, eles vão realizar o seu sonho de realizar o sonho dos seus filhos. Um abraço aí então, pro um abraço Gleição. para o Gleição, um abraço para Vivi, um abraço para GV Amém. Festas. E vamos aqui comer uma coxinha, né? Minha Nada? coxinha Um maravilhosa. abração, Gleice, Vivi. Um abração, Filadélfia. Eita, um abração, glória! pastor Jefferson, Rosana. Valquíria, minha gatona linda, maravilhosa. Meu Meus filhos também. Daniel, Genrão também. Um grande abraço. Isso aí, ó, tá vendo, Ótimo. gente? E você que tá aí, quiser ser nosso patrocinador, ajudar essa obra, colocar sua marca aqui também para ser divulgada, entre em contato com a nossa equipe, deixa uma mensagem lá e bora comer a coxinha, né, pastor Moisés? É, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando enquanto o pastor volta alimenta ali, né, pastor? Isso. Vamos ver Ok. aqui. Tá aqui o pessoal comentando aqui, ó. Vou ler uns comentários, enquanto o pastor, ele também tem que alimentar a carne. É. Senão o vaso não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Deixa eu ver aqui. Não, aqui o Wagner Marzano tá falando, eu quero meu lanche também. Conhece o Ó, Wagner Marzano? Wagner Mazano. Pastor Júnior, meu Pastor amigo. Juninho. É o Juninho? Meu Jesus, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Titãs. Peraí. Tintis. Tintes. Tintes. Pastor Valdo, chama de Tintes. Parabéns, pastor. Esse aqui é o Magali. Magali. Tá falando, esse pastor é top demais. Magali. Olha aí. Obrigado, Magali. Marco Aurélio Cunha. Já começou o profético. Rico. É o Lico. Um abraço, Lico. Daniel Silveira, um pastor de caráter, homem de Deus, um exemplo a ser seguido. É verdade. É verdade. Olha aí. Tá. Realizei um sonho hoje. A Magali tá falando. Que benção, Magali. Parabéns, Magali. Magali, deixa no comentário aí a benção aí pra gente saber, tá bom? Pastor, vai se alimentando aí, pastor. tá Vou certo, falando que daqui a pouco, daqui a pouquinho o pastor Walter vai voltar aqui falando sobre
o Taquaril, né, Thiago? É, justamente. Daqui a pouquinho, enquanto ele lancha Sobre os ali. desafios do pastor Isso. no Taquaril. No Taquaril. Pastor, aqui é com catupiry, aqui sem catupiry. Olha, eu tá. acho que é isso. Eu não sei se eu É isso troquei mesmo, aqui, é é isso isso É mesmo? uma delícia. Pãozinho viu? de queijo, serve aí, pastor. Uma delícia. Wagner Marzano, brincadeira, né? Brincadeira, irmãos. Não, aqui, não perdi o comentário de cima ali. Assim. Tem uns comentários que não dá pra gente entender, que acho que é na hora, né? Que A ó, gente tá- Eva Reis está dizendo, não podia faltar a coxinha, amamos o nosso pastor. Olha. Evinha. Maria Rosália, minha mãe, pastor Walter é uma benção, te amamos. Obrigado. Mãezinha, um beijo pra senhora que tá me assistindo, Vitória, um beijo. Sâmara, meu amor, um beijo, esposa amada no meu coração. Beijo pra Mari também, senão eu vou ficar devendo aqui no negócio. Pastor Walter fala você também. Meu Deus, meu bem, um beijo pra você. Quem é? Aqui, ó, tá aqui falando também, Cristiane Bárbara. 20... Bárbara. Bárbara? Isso. 20 anos de Redecri, como é que é? Redecri. Posso falar de persistência junto com o meu pastor. Ô, Cristiane. Sou ovelha? Excelente. Cristiane é uma líder de excelência da nossa Rede CRI, né, Tiagão? Cristiane é Rede CRI é uma excelência, viu? O que é Redecri? Rede CRI é o departamento de criança da Igreja Batista Filadélfia. Rede infantil. Rede A infantil. Cristiane, mas a equipe fizeram um congressaço esse final de semana passada. Lá, um bênção, congresso maravilhoso. Muito bom. Benção. Deixa eu ver quem mais que... Amém, pastor. Eu creio que todos podem buscar essa benção. Cristiano também tá falando isso aí. Deixa eu ver. Samara Nádia tá aqui. A Samara Nádia apareceu aí. Tá vendo aí, ó? Sambra Lê aí, o ó. comentário dela aí. Meu Deus, qual Aquela- deles, né? Sam, Aquela aqui, vocês não vão comer coxinha, não? Gente, já Olha, estamos aqui já já. tamo Não, comendo. e o outro comentário? Traz pra mim. Thiago, continua lendo ainda a Samara e passou Tá, volta eu- uma benção que eu vou comer agora. Isso, Come aí. vai lá. Ó, eu não vou desistir, nunca vou desistir dos meus sonhos. A Magali tá falando que nunca vai desistir dos sonhos Que dela. bom, Magali. Vamos ver quem mais. Tá falando aqui. Serginho tá mandando um abraço pro pastor, Serginho Importes. Ô, Serginho, um abraço, querido. Mandando Te um abraço, amamos. falando nome de Deus. Marco Aurélio tá aqui também, o Lico. Ô, Lico. Muita gente acompanhando a gente. Carlos Alberto, Cacá, Pastor Walter é o melhor. Ô, Cacá, um abraço, Cacá. Glória a Deus, muita gente interagindo conosco. Que bom. Que legal, gente. Muita gente aqui online com a gente. E, pessoal, faz isso aí, ó. Vamos aproveitar, compartilhe, manda lá nos seus grupos, como a gente fala aqui, né? Manda lá no grupo da Chia, que vai dar tudo certo lá, que elas vão compartilhar pra todo mundo. Deixe seu like, deixe seu comentário. E você que tá sendo abençoado, e coloca aí na nossa live também. O marido Rosário, parente Davi que veio aqui. Não, é minha mãe, aí. Ah, sua mãe? Ué. Tô achando que Eu veio aqui vi, vi, estamos achei aqui. que era a vida do Gleição. Estamos assistindo. Ah, tá, sua mãe. Um abraço, Rosário, guerreira fiel. Abraço aí. Eva Reis, Pastor Walter, referência para todos os homens. Olha aí, obrigado, Evinha. Isso aí, guerreiro. ó. Dá um abraço no Zé pra nós aí, Evinha. Vânia Assis, a minha madrinha, meu pastor. Ê, Vânia, obrigado, Muita bênção. Vânia, Um abraço, querida. madrinha, pra você, pro padrinho, Vânia e glória a Deus. Claudinho, um abraço. Todo mundo aí online, Raquel Mendes. Pastor, minha família tá aqui te vendo. Aí a Raquel do Fred. Um abraço, Raquel, Fredinho, família linda, maravilhosa. Glória a Deus. Pastor Walter, voltamos com o senhor. Vamos lá. Fala Vamos lá. pra gente sobre o Taquaril. Eu acredito, pastor. Pra quem tá nos assistindo aí, Pastor Walter, meu pastor, amo muito. E já contou várias experiências. Eu acredito que o Taquaril foi uma escola. Uma escola ali Uma pro senhor, né, faculdade, pastor? uma Então, faculdade. conte pra gente quando que o senhor foi ali pro Taquaril, a maneira que foi, as experiências, as células que o senhor teve ali. Muito bom. Todas as experiências. Conta isso aí pra gente. Nos abençoa com essa história. Olha, eu trabalhava como apropriador de curso 2 numa empresa chamada Arte 21 Engenharia. Essa empresa, eu entrei para essa empresa quando eu tinha 17 anos de idade. E essa empresa, eu saí dela quando eu assumi o ministério junto com o pastor Jefferson. Né? Eu estava no seminário, mas eu trabalhava fora. E um dia eu vi o meu pastor esgotado. Pastor Jefferson, ele era pastor do Taquaril, é isso, Taquaril, né? bem esgotado. Pastor Jefferson que escreveu um livro assim, G12. Aquele esse? livro nós escrevemos juntos, seu e Ah, eu. pastor, é? G12, uma visão de excelência, nós escrevemos juntos aquele livro. Meu Benção, Deus. O livro da benção, visão, benção. Então, o que acontece? Eu vi o pastor bastante esgotado e eu falei assim, olha, esse homem precisa de um companheiro fiel para estar ao lado dele, para ajudar esse homem. E ele me fez um convite para mim ir para a igreja, trabalhar na igreja. E para mim sair da empresa era muito difícil.
O doutor Marcos era meu líder na empresa, e a empresa era da doutora Raquel Borges Dias, doutora Valéria Borges Dias e Raquel Borges Dias. E aí o doutor Marcos falou assim, meu filho, pra você ser mandado embora, você mesmo bate seu aviso. Eu mesmo mandei eu ir embora. Que isso? Eu mesmo bati meu aviso e falei, pastor Jefferson, eis-me aqui. Eu vou ser onde o senhor for, eu vou. E nunca vou sair de perto do senhor. Vou ser fiel. Meu Deus. 100% fiel com o senhor. O senhor pode contar comigo. Só um parênteses, pastor. Falta esse tipo de pessoa nas igrejas hoje? Olha, Tiago, a Bíblia não erra, né? O Senhor, Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte: a única coisa que o Senhor requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Um dos desafios de um pastor, Tiago, e pastor Moisés, é a gente encontrar uma pessoa fiel. Ela não precisa saber muito, ela não precisa ser boa naquilo que ela faz, porque isso o Senhor vai ensinar com o tempo. Mas ela precisa ser fiel. Quando Jesus caminhou com os discípulos, chegou um momento que ele falou assim: eu não chamo vocês de servo, mas não, vocês são meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O amigo sabe, porque o amigo ele é fiel. Então, eu fui um homem, quando o pastor foi escolher os 12 discípulos dele, ele não me escolheu, escolheu 12 e eu fiquei tranquilo. Aí ele falou: igreja, por que vocês pensam que eu não escolhi ele como 12? E o pastor falou assim: porque ele não é 12, ele é um comigo. Meu Deus. Ele é um, nós dois somos um. Falou desse jeito com a igreja. Esse aqui pensa igual a mim. Antes de eu pensar uma coisa, ele já sabe o que eu estou precisando. Meu Deus. E ali o pastor ganhou essa confiança, me confiou em mim, sabe? Eu ganhei a confiança dele, a credibilidade. Ele colocou a igreja na minha mão para cuidar e deixava eu pregar, me levava nos lugares para pregar, abriu espaço em todos os lugares que vocês possam imaginar, essas viagens que a gente faz, tudo Deus usou o meu pastor para me abençoar. Eu devo glórias a Deus e a quem honrar meu pastor Jefferson. Deus abençoe o senhor por ter sido esse canal de bênção na minha vida, eu reconheço. E sei que ele reconhece também que enquanto eu estive com ele, eu nunca o decepcionei com infidelidade em nada. Meu Deus. 100% fiel em tudo, gente. Para a glória de Deus, eu dou esse testemunho aqui hoje. Olha, ele nunca teve uma reclamação, nunca foi em igreja nenhuma sem a autorização do meu pastor. Nunca dei um passo sem ele saber. Nunca fiz uma viagem sem a autorização do meu pastor. Igual um pai mesmo para mim. Meu Deus. Nunca, gente. Você sabe, pode perguntar ao meu pastor. É testemunho que estou dando, né, gente? Sim. Então, quando eu vejo hoje uma ovelha desobedecendo, um líder desobedecendo, eu assusto, porque não bate comigo. Entendeu? Não bate. Eu acho que não é legal um pastor Moisés. É verdade. Né? Eu vi você dando uma voz de comando, eu achei bonita a obediência do ministério. É lindo isso. Isso ganha crédito com você. Eu pastorei uma igreja obediente, né? Então, Tiago, achei boa a sua colocação, sua pergunta, viu? Hoje em dia está difícil achar pessoas assim. Mas olha a importância disso, pastor Moisés e Tiago. Depois eu volto no tema. Olha a importância disso. Hoje, na Filadélfia, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu colho 100%. Eu tenho líderes igual você, Tiago, igual o pastor Júnior, igual os líderes de célula, os que estão assistindo. Eu não tenho nada a reclamar, gente. Nossos líderes são fiéis. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por causa disso, todos. Isso é um privilégio, né, gente? Sim. Porque o pastor vai colher aquilo que ele plantou, né? Então você vai colher o fruto segundo a sua espécie, não é verdade? Então, voltando no assunto aqui, quando eu vim para o ministério com o meu pastor, eu detectei algumas coisas. Aí são os primeiros desafios, né, pastor? Eu detectei que o Taquaril era um dos bairros que tinha o maior índice de mortalidade infantil, maior índice de pobreza, sabe? O maior índice de criminalidade. Morriam muitos jovens ali por semana, por mês. Era muita dor. Mas é um povo maravilhoso. Pensa num povo que ama, é o povo do Taquaril. Que bairro maravilhoso, gente. E eu apaixonei por aqueles jovens sofridos, aqueles jovens discriminados. Eles saíam para procurar emprego, ninguém dava emprego para eles.
E isso foi causando uma revolta no coração deles. E eu comecei lá na montanha, lá em cima de Nova Lima, todas as sextas-feiras, virar a madrugada lá com a turma de jovens para orar. Orar pelos jovens do bairro. E Deus me deu um texto que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui. Compartilha com a gente aí, pastor. O texto é Provérbios capítulo 24. Foi o dia que Deus me chamou para começar a transformar esse bairro. Olha para você ver que coisa maravilhosa. É por isso que Deus tinha um sonho para esse chamado. Deus falou assim comigo, claramente, gente, claramente. Provérbios 24, 11. Deus falou assim comigo: livra os que estão destinados à morte. E salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Aí, se eu quisesse dar uma desculpa para Deus, Deus deu um versículo para mim não dar desculpa para ele. Deus falou assim comigo, ó. Deus falou assim comigo, ó: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Pronto. Meu Deus. Aí eu fiquei super impactado com essa palavra. E sem saída. Tiago, foi forte. E Deus nos deu a unção do acampar dentro. Aqui nasceu acampar dentro. Que era acampar dentro da igreja 3 dias em jejum e oração, com palavras, ministrando o tempo todo palavras para os jovens, e que no terceiro dia Deus viria e receberia aquele sacrifício vivo, e Deus descia no terceiro dia, sempre que a gente fazia, e levava a consagração para ele. Era forte esse acampar dentro. Nasceu aqui. E aí o que eu fiz? Nós vestimos de pano de saco, deixamos a barba crescer, e ficamos descalços e saímos proclamando nos becos, nas esquinas, nas ruas, que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse acampadinho nós levávamos esses meninos. No monte nós levávamos alguns deles, e nós abrimos algumas células no meio da rua, porque o pessoal não queria receber eles em casa. Era na rua. E ali Deus livrou muitos deles da morte. Nós livramos muitos jovens da morte, mas muitos mesmo. Muitos deles, sabe? Então, foi algo assim profético. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa na direção de Deus. E tinha o aval do meu pastor, que me abençoava, acreditava nesse trabalho. Então, nós tínhamos um trabalho celular na minha casa, que nós tínhamos uma frequência de jovens lá, rapazes e moças, 147 pessoas na nossa, só na célula só. Tinha gente sentada no igreja ombro do outro. Não cabia, numa célula. Meu Deus. Quando o pastor dava a meta de multiplicar 4 células, a gente multiplicava 8, depois multiplicava 16 células, num tapa assim, para a glória de Deus, que eu estou dando testemunho, né, Tiago? Pastor. Então foi um sucesso. O nosso culto de jovens no sábado, Tiago, era a igreja lotada de jovens, e era um trabalho maravilhoso. Na Valquíria tinha um grupo de dança chamado Grupo Kiri, um grupo maravilhoso, né? Um grupo de dança de rua. Nós tínhamos um grupo de teatro, um grupo de jovens que orava bastante, e foi um sucesso. E tudo isso começou depois desse trabalho, pastor, dessa célula, desse propósito do acampar dentro, justamente, né? Essa visão acampar dentro, Deus foi trazendo. Antes disso, jovens. A igreja não tinha esse departamento. Não tinha, era muito pequeno, tinha poucos jovens, e aí através desse trabalho, desse projeto, Deus foi trazendo os jovens para a igreja, Deus foi enchendo a igreja de jovens. E eu vou dizer para vocês, nesses 10 anos ali, gente, para a glória de Deus, tá? Deus mudou a história do Taquaril. Acredito. O trabalho de jovens que fizemos ali. Hoje o índice de mortalidade infantil caiu, o índice de assassinato caiu. Lógico que não fomos somente nós, mas nós temos uma boa parcela de contribuição. Quando eu vim para o Sagrada Família, que eu vou falar daqui a pouco, eu vim com esse propósito de transformação também em alguns desafios. Mas o desafio maior no Taquaril era acabar com aqueles assassinatos, com aquele tráfico de drogas que era bem altíssimo. Eu sei que ainda tem hoje, mas não é igual era. Deus... Pastor, esse acampa dentro, esse projeto, você começou então, o senhor falou que estava no pano de saco, como é que é? É pano de saco, barba crescida, descalço na rua, ali naquele chão limpinho, tudo sem chão esgoto, limpinho, a céu aberto, e a gente andava passava em cima mesmo, marchando mesmo.
E não foi fácil, tá, querido? Aqui, ó. Você fica com esse pezinho, Aqui, com sandália de veludo aí. Aqui, não foi fácil, tá, queridos? Infidelidade. E eu me lembro que nos acampar dentro, gente, a glória de Deus descia. Acredito. Sabe, Tiago, o pastor Moisés? E sim, eu me lembro quando eu fui convidado para vir para Filadélfia, eu falar com o meu pastor, não posso sair daqui do Taquaril. Não deixa eu ir não, pastor, porque a gente tem que estar junto aqui. Aí ele falou assim, meu filho, tá na hora de Jonathan se separar de Davi, porque eu vi lá um povo que está precisando de ser amado, um povo maravilhoso que precisa de ser amado. E eu falei, eu quero lá conhecer. Cheguei lá, eu conheci os irmãos, e eu falei, pastor, tá na hora Isso já mesmo. em Filadélfia. Isso em Filadélfia. Mas nesse tempo que eu fiquei na Shekinah com o pastor Jefferson, foi um tempo que a igreja cresceu, saiu do imóvel alugado, foi para o imóvel próprio. Meu pastor adoeceu e nós tínhamos uma parceira chamada Compassion International, que é Compassion, Compaixão, que cuidava das nossas crianças. Pastor Jefferson é perito em obras sociais. Ele é um dos melhores que eu conheço. E nós tínhamos muitas crianças que a gente cuidava no bairro. O pastor fez um trabalho brilhante. E eu trabalhava nesse projeto também, era o presidente desse projeto. E nesse tempo que o pastor deu um problema de saúde muito grave na época, ele deixou construindo a igreja. Quando ele voltou, nós já havíamos adiantado toda aquela obra com a aquiescência dele. Quando ele voltou, eu falei, pastor, aqui está, muito obrigado pela confiança. Eita, servo bom e fiel, hein? Tem esse que aí ser. São poucos, viu? É verdade. Esse é servo bom e fiel. Estão os meus ele frutos. podia confiar. Quando ele viajava, ele voltava, estava assim, tranquilo. Gente, é um privilégio dar esse testemunho. As pessoas veem a gente hoje vencendo assim, sabe, gente? Mas elas não sabem de onde que veio isso, sabe, Tiagão? Obedecer, pastor Moisés, não é fácil. Não é fácil. Eu tinha uma tia que era pastora e ela convidou a multidão uma vez para me pregar. Na véspera de pregar, o pastor Jefferson nem lembrar disso. Ele falou, você não vai, não. Nossa. Eu falei, não fala assim não, pastor. Não brinca. Nossa! Você não vai. Meu Deus! Aí eu liguei para minha tia e falei, tia, não vai dar para ir. E eu não fui. Nossa. Fiquei normal do mesmo jeito. Claro. Do mesmo jeito. Obediência, gente. A obediência quebra a maldição, né? Então, pastor, confiar. Pastor, mas nada Nada? Nada. Não sentia nada? Nada. O senhor foi tranquilo? Tranquilo. É melhor obedecer do que sacrificar, pastor. Tem que orar. Servo bom e fiel. É nível hard, viu, Tiagão? Não é Querido, brincadeira, posso não. falar? Não é fácil, mas é o melhor caminho. Com Melhor certeza. caminho, sabe, queridos? E valeu a pena, e vale a pena, né? Vale a pena você ser obediente, porque da obediência que Deus ordena a bênção. Nesse versículo aqui, Tiago, Deus começou a mudar os jovens do bairro Taquaril, desse versículo aqui. Era notório o nosso trabalho. Dia de quarta-feira, dia de terça-feira, quarta, que era a célula, gente, era uma festa. Era muita gente na nossa casa, mas era muita gente Pastor, na mas nossa 147 pessoas? Olha, pastor Domingos, que era pastor da Filadélfia, mandou as pessoas ir lá para ver. Eu preguei no Espírito Santo, estado do Espírito Santo, falei sobre isso. Você acredita que o moço foi lá em casa para ver se é verdade? Quando ele viu, ele assustou. Ele saiu do estado do Espírito Santo e foi na nossa célula. E ele ficou impactado. Eu amo ministério celular. Acredito. Amo ministério. E acredito. Você vê o Regenerados, Tiago, que Deus te deu algo. Que povo maravilhoso é esse. Verdade. Não é? Então, a célula Regenerados é um exemplo disso. As nossas células, pastor, na Filadélfia, eu vivo cada um. Olha, parabéns a todos os nossos líderes, eu chamo vocês de líderes de excelência, porque vocês são mesmo. Uma salva de palmas Uma salva líderes. de palmas. Vamos aplaudir nossa liderança na Filadélfia. Mas é uma Pastor Walter deixa qualquer um feliz, né? Porque elogio é mato. O homem é bom mesmo. É gostoso, né? Mas esse ambiente aqui, gente, olha, que lugar gostoso, gente. Parabéns, seu Thiago. Que coisa boa, pastor. Vocês vão ganhar muitas almas aqui. Amém. Viu? Muitas Eu almas. creio. Vale a pena, tá? Que lugar gostoso. Pastor, conta aí um testemunho pra gente. Não, pera, isso não adianta não. Porque eu quero arrancar um negocinho do pastor Fala Walter aí, aqui. fala então aí, aqui, ó. fala, vaso. Então acompanha a gente, porque o pastor Walter ele vai contar um testemunho
um testemunho pra gente que você vai ficar impactado. Você não vai nem acreditar. Daqui a pouquinho. Aguarda aí. Pode falar, pastor. Marqueteiro! Pastor Moisés gosta de falar, meu Deus do céu. Pastor. Não, mas é porque é super interessante. Claro. Porque a gente às vezes está no ministério e a gente quer saber, poxa, o que eu faço? Eu tenho um chamado, mas o que eu faço para poder desenvolver, alcançar vidas? E o pastor Walter deu uma lição aqui. Foi uma aula que você não acha nem no seminário, talvez, né, pastor? Pastor Walter, Você não acha no YouTube, não, Não gente. acha. Pastor Walter falou uma coisa que às vezes é rápido e objetivo, direto ao ponto. É uma corte de caminho pode-se dizer, de 20 anos de 28 tentativa. anos de ministério aí, ó. Ele cortou caminho pra gente aqui agora ao vivo. Olha que Hein, coisa Gui? boa. Olha. Cortou ao vivo aqui, Gui. Olha aí. Porque ele disse que começou lá, foi no pé no chão, foi o pano de saco e começou a fazer a célula, não podia fazer em casa. Foi aonde? Na rua. Na rua. Não tinha princípio que parava o pastor, não. Não. Ele partiu pra rua e fez a célula. Daí a pouco, 147 pessoas. No meio desse projeto, olha a aula aí, gente, pra crescer o ministério. Aí veio o projeto da pastora do grupo de dança. Grupo de dança. Na rua, que é teatro. as street dance, pastor? Isso, street Na dance. rua. Excelente grupo. Valquíria tinha mais de quase 50 moças. nesse Chama grupo. muito jovem, pastor? Nossa, demais da conta. Aí, gente, olha O Grupo Kira era um sucesso no bairro inteiro. Ia nas escolas, Olha só. nas Tá vendo? ruas, nas praças. Era o nosso E trazia sonho. o jovem. social, Nos ué. sábados, assim, era o sucesso do bairro. Sabe? Uhum. Isso é notório. Gente, foi maravilhoso esse tempo. Tenho Glória a Deus. saudade, mas hoje eu estou realizando o sonho do que eu plantei no meu pastor, na nossa igreja, que a nossa igreja é avivada. Aham. A nossa igreja está caminhando para chegar nesse processo também. Então, o senhor teve ali o passo do pano de saco, a humilhação ali, teve Isso. o trabalho com as crianças, que não era só assim, um social. um negócio de fantasia, não, era real, era Trabalho social de real, altíssimo nível. de altíssimo nível. Com o street dance, qual que era o outro, pastor? O Acampa Dentro. O acampa dentro. 3 dias de jejum e oração, a gente ia para uma escola e ficava fechado, ele não saía para canto nenhum. Ei. Orando e palavra, orando e palavra, orando e palavra. Não, dentro Tá disso. tá aqui, ó. Isso. Dentro disso, assim. Como que alcança esse resultado, Tiagão? Justamente, pastor, essa é a visão. A visão. Pastor tem uma mente homilética que sabe fazer a leitura correta das coisas. É isso Não, mesmo. quantas pessoas que querem buscar o sucesso, né? Justamente. Querem o sucesso no ministério, né? O De pastor graça, Moisés? né? Isso, Sem fazer então, nada. Fala E não vai assim, conseguir, eu né? quero que a minha igreja fique cheia. Eu quero que a minha igreja é Eu isso. vou até comer a coxinha, porque esses caras... Come mesmo, pastor. Mas Toma é uma mesmo. coquinha aí. Eu quero que a minha igreja fique cheia e tal, mas assim, como se diz, né, pastor? As pessoas, elas querem o púlpito, mas as pessoas, elas não querem viver o processo antes do púlpito, né, pastor? Tiago, parabéns. As pessoas, elas querem um reconhecimento, mas elas não querem colocar a mão no arado, né, pastor? Tiago, justamente. Então, Eu vou assim, dizer- olha só o tanto que o senhor teve que... Ninguém viu esse processo. As pessoas talvez elas chegam e falam assim: que isso, uma célula de 147 pessoas? Que isso, um grupo de dança com quase 50 mulheres? Que isso, olha só esse trabalho de ministério infantil maravilhoso. As pessoas elas só verem a árvore quando ela já está cheia de fruto, mas ninguém vê no momento que você teve que ir lá plantar a semente, teve que ir lá regar. É o trabalho que quando o senhor chegou na realidade de Taquari, a realidade era completamente diferente da qual o senhor deixou. Então, assim, o senhor pegou o Taquari, pastor, uma terra seca. Justamente. Então, o senhor, através das estratégias, primeiro, através da sensibilidade, em receber o chamado e ter a certeza que foi Deus que te chamou para isso. Excelente. Aí o que aconteceu? Você teve essa resposta através da onde? Da palavra de Deus. Aham. O Senhor te chamou através da palavra, em Provérbios, que o Senhor leu pra gente. O Senhor reuniu e falou assim: Deus, então me dá estratégias. Pano de saco, deixar a barba crescer, andar descalço, fazer acampar dentro. Aí Deus... Não, só lá. tem, pelo que a gente tá aprendendo aqui que passou, só tem resultado quem tá comprometido. Se tá só envolvido num pastor, negócio e não é tem isso mesmo. comprometimento, não É vai isso. dar em nada. Não dá em nada. A diferença dos envolvidos e dos comprometidos. Justamente. Olha só, Tiago, você foi muito feliz ao usar a palavra processo. Tem um rema aqui, pastor Moisés. Eu aprendi, quero mandar um abraço para o pastor Ricardo Bussá Ferreira, que é o meu pastor na visão, eu sou um dos 12 dele, aqui no estado de Minas Gerais. Um abraço ao pastor Ricardo, pastor Dulcinéia Bussá. Falar nisso, meus pastores. a filha dele tava aqui semana retrasada, Thiago? É. Canta demais, menina, ungida. Nossa, uma bênção. Ungida, pastor. Uma benção. A família do pastor Ricardo é uma gracinha. E o pastor Ricardo me ensinou uma coisa.
ele ensinou o seguinte, Tiago, você foi muito feliz ao usar a palavra processo. Ele ensinou para nós sobre, para a gente não desprezar, não deixar de comemorar o processo antes de chegar no sucesso. Quando você comemora, igual você hoje está aqui já no sucesso, pastor Moisés, já é uma realidade. Mas eu tenho certeza que você celebrou cada equipamento que você foi colocando aqui. Celebrar, Tiago, o processo vai trazer uma alegria constante quando você chegar no sucesso. Você não chega no sucesso sem um processo. Por isso que você foi feliz de falar isso, Tiagão. Você é uma benção, Tiagão. Amém, pastor. Você é um homem de Deus. Tiagão é um homem das palavras, então, das boas pastor palavras. Moisés, olha, esse programa aqui já é um sucesso. Ele já é um sucesso. Ele não é medido, ele não será medido só pela quantidade de pessoas que estão assistindo. Não é. Porque Jesus não tinha internet, não tinha redes sociais. Ele pregava lá no sermão, lá na montanha, naquele sermão, porque reverberizava a voz dele naquela montanha e a voz saía alta lá embaixo. Era estratégico aquilo. Uhum. Então, e aquelas pessoas que recebiam aquela palavra ali embaixo saíam divulgando, né? Então, daqui a 50 anos, se Jesus não tiver voltado, vamos calcular quantas pessoas vão assistir essa noite que estamos aqui. É verdade. É a longo prazo que você tem que medir as coisas. Você não mede um dia para o outro. Você tem que medir daqui a 50 anos onde você vai estar. Eu fiz uma projeção de vida dos meus 20 para os meus 30, 30 para os 40, 40 para os 50, e agora estou fazendo dos 50 para 60. Falta 6 anos completos para me cumprir mais uma etapa da minha vida. Porque Paulo fala que eu não caminho sem metas, eu não caminho sem objetivo, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Ganhar almas. Trazer maturidade nas pessoas, esse programa. Trazer conhecimento, crescimento, maturidade das pessoas. Vocês estão atingindo já o objetivo. Pode agradecer a Deus. Amém. Amém. E, pastor, dentro da palavra do Senhor, né? Então, quem não comemora o processo não está apto a viver o sucesso. Fechou, Thiago. Brilhou. Quem não comemora o processo... Vaso bom das palavras! Fala vaso, né, pastor? Fala vaso! Não está gostoso falar isso, fala vaso. É bom. Amém. É isso, pastor, mesmo, Thiagão. Então a gente tem que comemorar, né, pastor? É o processo. Tem que valorizar o processo, né, pastor? Porque se a gente não valorizar o processo, a gente não vive a promessa. Olha, vou contar... Pastor, tem uma pergunta pro senhor aqui. Pode falar. É Marco Aurélio Cunha Silva. Eu lico. Faz uma pergunta aí para nós. Pergunta aí se o acampamento e as estratégias era só o pastor e a pastora Valquíria e algumas pessoas foram levadas algumas pessoas foram levadas com eles? Levantadas. Foram levantadas com eles. Marco Aurélio Cunha Silva. Nós colocávamos para ministrar no acampamento os consagrados, viu, Lico? Os consagrados, os que santificavam a vida. E só podia ministrar no acampamento quem estava lá dentro do propósito, no jejum e na consagração, vivendo intensamente aquilo que era feito. Então, era uma equipe separada por Deus mesmo para realizar esse projeto. Por isso que a glória de Deus vinha, entendeu? A pessoa tinha que estar completamente sensibilizada, e os que participavam também do acampamento tinham que estar comprometido com esse projeto, entendeu? Tinha que estar comprometido com essa programação. Aí Deus transformava muitas vidas, viu, Marco Aurélio? Respondi aí, né? Pô. Deixa eu dar um breve testemunho. Eu fui ao Monte orar um bom tempo para ganhar um rapaz para Jesus. E esse rapaz era um rapaz assim que precisava urgentemente da salvação. O histórico dele era um histórico de muitas mortes na família, muitos assassinatos de muitas pessoas. E no dia que eu entrei na casa dele, ele pegou a arma para me matar. Um APT. E eu levei um amigo falou, não, é o pastor. E esse menino já havia matado muita gente na época. Muita gente, mas muito. E eu olhei dentro dos olhos dele, e o Espírito Santo começou a me revelar a vida dele.
em vários aspectos, sabe, Tiagão? Aí caía algumas lágrimas, ele limpava, falava uns palavrão que o homem não chorava. E Deus mandou dizer assim para ele: a sua mãe morreu orando por você. Nó. Aí você deu nas pernas dele. É. Foi. E aí, pastor Moisés, eu falei, eu não vim aqui hoje para brincar, eu vim aqui hoje, que hoje é o dia de você aceitar Jesus desgraça. Falei desse jeito com ele. Você é um desgraçado, desse jeito. Cheio de armas, sim. Cheio de armas, sim. Só no Espírito Santo mesmo, viu, Você menino? é um desgraçado. Você não vai viver assim mais, que eu não vou deixar. E ele ajoelhou. E ele entregou a vida dele para Jesus. E Deus me deu a honra de batizar esse rapaz lá em Sabará, naquela água corrente. Gente, quando eu coloquei esse camarada, nós levamos ele escondido no assoalho da Kombi, assim, bem baixadinho para ninguém ver. Quando eu desci esse homem, Tiago, nas águas, as águas se agitaram. Agitaram as águas. Que coisa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tirei ele do bairro, falei para ele não falar nem para mim onde ele estava. Deus me proveu um servo, um pastorzaço para cuidar dele. Hoje a esposa dele é advogada, hoje ele é advogado. Não é matador, é um servo, tremendo servo de Deus. Discípulo de um pastorzaço, amigaço meu. Esse é um dos testemunhos. O outro foi um pastor, que eu cheguei... Porque está escrito, Deus mandou eu salvar os que estavam e que iam morrer. Sim. E tudo que eu fazia era pensando nesse texto. Eu falei, você aí, ó. Eu falei, você vem aqui. Eu falei com ele, assim diz o Senhor, você vai ser um pastor. Eita. Falei, joga esse cigarro fora, você não vai ficar em bar mais, você não é homem de bar. Isso Hoje, no Taquaril, pastor? hoje ele é um pastor no Taquaril. Ele me ajudou a rebanhar muitos jovens no Taquaril. Quando eu vim para Filadélfia, ele queria descer com mais ou menos umas 80 pessoas, eu não deixei. Falei, não vamos fazer isso com o meu pastor, eu amo meu pastor. Então, tem vários, viu, gente? Mas é só para a gente pensar os desafios do pastor. Às vezes você está vendo uma pessoa ali toda arrebentada, Deus quer te usar na vida dela. Você tem que ir falar. Você tem que ir desafiar as trevas e fazer igual está escrito aqui, pastor Moisés. Olha, livra os que estão destinados à morte. Somos nós que vamos livrar esse povo. E salva os que são levados para matança. Se você puder retirar o que você puder fazer, você faz. Olha aí. Engraçado, né? Não era o pastor que escrevia, apesar de ter todas aquelas estratégias, né, pastor, que o senhor contou agora anteriormente, mas era Deus que escrevia o que o senhor tinha que fazer. Justamente. Não era o senhor que escrevia. É Deus. Deus te deu a direção na palavra. Na palavra. Você vai... Eu cheguei num lugar, pastor Moisés, que tinha 6 armados. Eu cheguei no lugar, Deus mandou. E falei, encosta todo mundo na parede agora. Pastor, não é normal, eu falei, você é o pastor que está falando. Meu Deus do E céu. os caras tudo trepadão, tudo encostaram assim. Os caras... Falei, ó, vocês não vão ficar sem pastor mais. Eu vim aqui para amar vocês, para cuidar de vocês. E amanhã, 8 horas, eu tô aqui, que nós vamos fazer a célula aqui, ó. E eu fui mesmo e eles foram. Meu Deus. Eles foram. Eles foram de medo. Pastor, Meu Deus do céu. pastor, mas se eu já... se eu já falava lembrando o texto, toda vez que eu falava, toda vez que eu falava... Toda vez eu estava aqui. O respaldo que o senhor tinha era a palavra, né, pastor? Você estava protegido pela palavra. Um dia eu estava cuidando deles, eu fui abordado com um cara com 3 oitão, falou, e aí, você só cuida dos caras lá de baixo? Eu falei, não, minha porta da minha casa está aberta para você também. Cuide de você também, pode contar comigo. Não tinha medo, sabe, Tiago? Porque quando a gente ama as pessoas, a gente não tem medo. Quando eu vim pro Sagrada Família, eles vinham em mim, agarravam no carro, falavam, não vai não, senhor. Fica com nós. E eu chorando, eu vim gritando no volante do carro, de tanto amor que eu tenho por aquele pessoal. Mas é muito amor. Amo Taquaril. Meu Deus. Amo e respeito, sabe? E sei que Deus me levou para Filadélfia. Prova disso é os frutos. É os frutos. Tem pergunta aqui. Pode falar. Jennifer Cristine. Pastor,
qual foi a maior dificuldade que passou no ministério pastoral? Jennifer Cristina, qual foi a maior dificuldade que o senhor passou no ministério pastoral? Olha, Jennifer, muito obrigado pela pergunta, viu, Jennifer? Ô, Jennifer, a maior dificuldade é quando eu tinha que sepultar algum jovem assassinado. E foram muitos, viu, Jennifer, sabe? Foram muitos, sabe? Então, não foi brincadeira, sabe? Então, quando eles matavam era como se tivesse morrido um parente meu, sabe? Como se tivesse morrido um filho meu. E isso era terrível. E a maior dificuldade é que no Taquari morria muita gente assassinada quando nós chegamos ali, sabe? Então o meu maior desafio era deixar minha família lá em casa e me infiltrar no meio deles e correr risco, Jennifer. Nem tudo era mil maravilhas no início. Sabe por quê, Jennifer? Na minha casa, quando eu fazia célula, no outro dia eu ia olhar no meio das minhas coisas, os CDs tinham sumido tudo. Eles roubavam tudo, Jennifer, na minha casa. Máquina de lavar. E depois, na outra célula, eles falavam assim, vamos orar, gente, tem gente roubando aqui. E eu sabia que eram alguns deles. Você sabia quem era? Sabia, mas eu orava por eles. Eu deixava pra lá. Porque eu amava eles. Eu ensinei eles a mudar de vida, orando com eles, abraçando eles, levando eles às águas. Isaías fala assim, depois você acha o endereço, fala assim, olha... Aos que se compadecem deles, os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Quer levar alguém ao batismo? É mansamente. É na paz, é na unção. Aí você leva alguém ao batismo. No peito e na marra você não leva. Meu Deus, entendeu, Tiagão? É forte o mistério, Tiagão. É forte o mistério, sabe? Então, o pastor Moisés, olha, sabe como que a gente ganha as pessoas? Igual a gente está fazendo nós três aqui. A gente está amando uns aos outros. A gente está cuidando uns dos outros, sabe, pastor Moisés? Esse é o diferencial, pastor. Sabe, a gente tem que ser, Tiagão, simpático com as pessoas, agradável. E vocês são. O cara foi lá buscar. O cara foi lá buscar lanche. Nem precisava. Olha com quem Tiagão, nem precisava, não. Só o que eu senti quando eu cheguei aqui já foi uma grande bênção. Então, gente, olha, eu posso dizer para vocês dois, pastor Moisés, Thiago, ouvintes aí, Shekinah, os moradores aqui do Minas Caixa, Filadélfia, eu posso dizer para vocês que a minha maior marca, olha, é o amor, sabe? É o amor ao próximo. Tem que amar, gente. Deus é amor. Olha, a palavra de Deus fala que se eu não tiver amor, nada eu seria. Não adianta eu fazer nada sem amor. Pastor, né? E quando o senhor teve essa transição de ministério, não, né? O ministério não teve a transição, teve de igreja, né? De local, a igreja, né? O senhor transicionou da... Como é que chamava lá no Taquari? Shekinah para Filadélfia. Aí os desafios que o senhor enfrentou. Olha, quando eu assumi Filadélfia, eu deixei o ministério consolidado, gente. O Márcio Valadão tinha ido lá na Shekinah, tinha dado uma montanha para nós que valia R$2 milhões na época. Deixei consolidado com o meu pastor. O pastor falou, meu filho, nós vamos organizar isso aqui juntos. E a igreja havia crescido bastante também. Nós estávamos com uma boa membresia lá na Shekinah. Não foi assim, vindo para Filadélfia por causa da necessidade, por causa de confusão. Nada disso. Estava tudo muito bem. Veio debaixo de bênção, né, pastor? Aí eu vim um domingo, eu falei, senhor, se o senhor quer ir na igreja, eu vou pregar. O senhor sabe que eu prego sempre. Minha mensagem é simples, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira, Tiagão. Eu não prego coisas assim, estrondosas, estupendas. Eu prego simples, mas um simples que funciona na vida das pessoas. É o segredo. É o segredo. Não adianta pregar bonito e não viver. Verdade. Não adianta nada. Verdade. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei, eu falei, eu vou pregar domingo de manhã. Se a igreja ficar de pé nessa simplicidade que eu vou pregar, e a igreja ficar de pé e aplaudir, Deus me quer nessa igreja. Você falou isso pregando em Filadélfia. Cheguei um domingo de manhã, meu pastor mandou. Quando eu preguei uma mensagem simples, que eu sou simples na forma de expressar, a igreja ficou de pé e aplaudiu. Deus falou assim comigo, meu filho, eu estou te trazendo para cá. Nossa, que experiência. E a igreja estava vivendo uma crise financeira, Tiago, muito grande. E tem um outro texto que Deus me deu aqui, fortíssimo, que está me sustentando. Vou fazer 19 anos.
Dentro desse texto aqui, Deus está cumprindo até hoje, vai cumprir até a volta de Jesus. Eu vou ler para vocês. Permitam-me. Claro. Por favor, pastor. A vida os desafios de um pastor são maravilhosos quando o pastor fica na palavra de Deus. O pastor não pode sair da palavra. Se ele sair, ele fica complicado. Aqui, ó. O texto é esse aqui. Povo, enquanto o pastor tá aqui, comenta, compartilha aí, divulga essa live, manda aí pras pessoas. O pastor já vai falar aqui, daqui a pouquinho nós já estamos finalizando já essa live. Você que foi abençoado e está sendo abençoado, deixa aqui seu comentário. Antes de nós encerrar essa live, nós vamos ler aqui os outros comentários. E tem sido uma bênção os desafios de um pastor. Estamos aqui aprendendo muito, viu, pastor Walter? Amém, Tiagão. Conta pra Alegria gente é minha. o texto que tem te sustentado. Provérbios 27, 26. Provérbios 27, 26. Foi com esse texto que o Senhor me visitou na Filadélfia, porque o meu desafio era que o Senhor provesse recursos para administrar a igreja. Porque tinha muita coisa a ser feita ali na igreja, muitas obras a serem feitas. Diz assim o texto: os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Eu ia precisar de todo mundo. Todo mundo ia ser útil. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Deus me visitou claramente e falou: meu filho, eu estou nesse negócio, eu vou te sustentar, não vai faltar nada. Gente, nem na pandemia Deus não deixou faltar. Entra o certo, mas o que é que fala lá no livro lá no Êxodo, lá quando o pessoal tentava colher um pouco a mais que dava bicho? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia meu é hoje, amanhã eu não posso pensar. Até hoje é assim. Deus manda sempre. O que é que Paulo falou a Timóteo? Ô Timóteo, você tem o que vestir, o que comer, fica feliz, rapaz, não reclama da vida não. Eu vivo assim, eu vivo pela fé. Todo dia. Eu tive que aprender a viver pela fé. No Taquaril foi a minha escola de fé. Quando Deus incendiou tudo lá, nós oramos e Deus mandou o dinheiro para a gente fazer tudo de novo. Quando meu pastor adoeceu, nós oramos e Deus mandou o dinheiro da cirurgia dele. Quando nós começamos a construção lá, Deus mandou recursos para nós. E eu aprendi a escola da fé no Taquaril. Sim. Aqui foi a continuidade dela. Faculdade, né, pastor? E até hoje, Tiago e pastor Moisés, Deus tem cuidado. Então, o desafio financeiro é o de menos quando você está na presença de Deus. É que Deus é que vai ser o nosso provedor. Né? A gente não pode fazer bobagem, não pode endividar a igreja. A gente tem que ter equilíbrio naquilo que a gente está fazendo, porque a responsabilidade é muito grande, gente. Uma grande casa que a gente administra, e de contas altíssimas, de encargos sociais, né? Então, tem que ter fé e sabedoria para você administrar, né? Então, gente, é isso, sabe? Eu estou muito feliz, viu, Tiago, pelo convite de vocês, está encerrando já. Que alegria. E teria muito mais coisas, mas tá bom, já dá para a gente pensar um pouquinho em algumas coisas aí. Muito obrigado a você. Vamos ver a pergunta? Então, lá, Thiago, vamos ver a pergunta aí, Thiago. Vamos lá. Cadê aqui? Do Marco Aurélio, você já leu. Vânia Assis, pastor Valdo chegou e me pôs de castigo. Olha, Vânia. Creio que as estratégias são para um tempo e contexto específico. Tempo que buscar de Deus, assim como o nosso pastor fez naquela época e Deus deu. Jennifer, o pastor Moisés já leu. Marco Aurélio, top, respondeu sim minha pergunta. William Dias, glória a Deus. Magali Sanches, glória a Deus. Glória a Deus. A Vivi está falando aqui, pastor. Aqui, ó. Nayara, com certeza o Senhor é diferenciado. Prega com amor e verdade. Eva Reis, como aprendo com esse amado pastor Walter. Quero bis. Amém. William Dias, que bênção, nosso pastor. Isso aí, ó. Galera totalmente aqui envolvida aqui hoje com a gente. Tem a pergunta aqui, Thiago, você pulou. Vai.
O que o senhor acha da visão G12? Ainda é a melhor estratégia para os dias de hoje? Isso, boa. Vou responder. Boa, boa. Eu vou começar enquanto o pastor acaba ali. Eu acho que eu entendi que o pastor transmitiu pra gente. A questão da visão faz parte, mas tem uma coisa atrás da visão, de qualquer visão, que é o que o pastor falou aqui várias vezes, é o amor. Pode ter qualquer visão do mundo. Se não tiver o amor, fracassará. Justo. Né, pastor? Justamente. Qualquer visão do mundo vai fracassar. Agora, se é G12, se é G5, mas se tem amor, vai funcionar. Aqui, eu fui... Minha opinião, né? Tá certo. Essa é a minha opinião. Olha só, eu achei essa pergunta boa. Olha, eu fui em Bogotá, Tiago já foi lá junto com o Igor também, ele viu lá o avivamento. Sim. E o pastor César Castelhanos, um grande abraço, pastor César Castelhanos, nosso pastor na visão. Envia pro pastor mundo César Tá esse assistindo vídeo com a gente, um abraço. Um grande abraço, pastor César, né? Pessoal da Colômbia tá assistindo, Pastora um grande Cláudia abraço. Castelhanos, né? O pessoal da Colômbia, né? Olha, ele ensinou o seguinte, que a visão, você a capta pela unção. Se você não tiver unção, não adianta a visão. Ele ensinou isso pra gente. Então, a visão é muito simples. Ela tem uma escada chamada escada do sucesso, onde ela começa com 4 pilares, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Isso parece que é tão pouquinho, mas vai praticar para você ver. As pessoas erram na visão, sabe onde? Às vezes ganha muito, mas não consolida. Às vezes consolida pouco. Às vezes discipula pouco. E às vezes envia pouco. A visão é assim, se você, igual eu peguei o Tiago, vou pegar o Tiago como exemplo. Então o Tiago, ele veio do encontro, foi consolidado na escola de líderes, se transformou num líder, foi enviado, se transformou no líder. O Tiago passou nos 4 processos da visão e é um grande líder. E assim outros irmãos que estão participando conosco, nossos líderes de célula. É um processo, aí vem um processo. Se ganhou, consolide. Se consolidou, discipule. Se discipulou, envie. E a gente sempre perto de vocês, vivendo a visão. Você não faz a visão que eu falo, mas você faz a visão que eu faço. Você vê eu fazendo. Estou aqui hoje fazendo a visão. Exatamente. Relacionamento é a visão. Né? Então, o que é consolidar? Consolidar, pastor Moisés, vem da palavra cuidar. E cuidar envolve, olha, compromisso, união, intercessão, dedicação, amor e responsabilidade. Forma a palavrinha cuidar direitinho. É cuidar. Compromisso não é fácil, tem gente que não tem compromisso. Olha, se a pessoa não suporta 1 ano de universidade da vida, 1 ano de escola de líderes, ela não vai suportar 6 meses liderando uma célula. Por isso que ela tem que passar. Até hoje, eu participei com Ralph Nabel, eu participei com Hélio Correia, de vários modelos da visão, de visão, G5, G7, evangelismo explosivo com Hélio Correia, mas igual o G12 eu não conheço. Não conheço, mas sou aberto, não tem nada de... A visão, ela deixa eu aprender, deixa eu crescer. Mas igual essa eu não conheço. Porque é uma visão extraída dos 12 de Jesus. Então, quando o César Castelhanos entra para dentro da Bíblia para estudar o 12, ele arrebenta. Ele fala que Salomão teve os 12, Paulo teve os 12, que são 12 horas para governar o dia, 12 horas para governar a noite. O relógio tem 12 horas do dia, 12 horas da noite. Ele é inteligentíssimo para trabalhar a questão do 12. E 12 é o melhor número de pessoas para você aprender dentro de uma sala de aula. E Jesus teve 12, um o traiu, um o negou, morreu, o que traiu morreu. Depois, lá na frente, não podia ser 11. Teve que vir Matias, porque o negócio de Jesus é 12. Entendeu? Então, por aí vai. Então, maravilha, gente. Benção. Considerações finais. Pastor Walter, muito obrigado por estar com a gente. Pastor Moisés, dá a sua consideração final dessa aula que nós tivemos aqui hoje. O que você tem a nos dizer? O que você aprendeu aí? Tô saindo com uma overdose de conhecimento. Já que ele falou disso aí, né? Overdose de conhecimento. Que bom. Pastor, que bom. Prazerão estar recebendo o senhor aqui. E falar pros irmãos aí do nosso canal, o pastor Walter também é meu pastor. Já falei isso pra ele. Muito obrigado. Eu conheci há pouco tempo, mas é um grande homem de Deus. Eu peguei uma afinidade com esse homem. Ixi, que coisa boa. Benção pura. É uma alegria, pastor, ter um homem de Deus como o senhor aqui nos prestigiando.
É uma honra, viu? Que Deus bom. continue abençoando o senhor, a família e o ministério, em nome de Jesus. Tá muito bem, pastor. Amém. Pastor Walter, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, por compartilhar das suas experiências, os desafios de um pastor e principalmente, né, nos ensinar, porque foi um grande aprendizado aqui hoje, né, ô pastor Moisés? Então aprendemos muito e eu saio daqui hoje entendendo que todo sonho ele tem que ter uma visão e não é qualquer visão que faz a concretização de um sonho. A nossa visão ela tem que estar alinhada com o sonho e com o projeto de Deus para as nossas vidas. Que joia. Então muito obrigado por essa aula de hoje e que nós possamos sair daqui alinhando os nossos sonhos, as nossas expectativas e as nossas visões aos sonhos, expectativas e as visões de Deus para que nós possamos ser bem sucedidos na nossa caminhada, no nosso ministério, na nossa vida. Porque se nós não andarmos na mesma visão que Deus, é de fato que seremos um fracassado. Então nós não queremos o fracasso, queremos Que lindo, o sucesso. que lindo. Por queremos o sucesso, iremos viver e comemorar o processo. Porque quem não comemora o processo não está apto a viver a vitória, né, pastor? Não está Verdade, apto a viver a promessa de Deus para as nossas vidas. Tiago, então, fechou. muito obrigado. Estou muito feliz. Estou muito Amém. feliz, pastor. Eu vou despedir de vocês deixando um texto que amo. Amém. Tudo que eu falei aqui é muito simples, é a simplicidade. Sejam simples o máximo possível. Jesus era manso e humilde, humildade. Ele vem montado no jumentinho. Os caras andavam, na época do Império Romano, é aqueles cavalos manga larga. E Jesus veio no jumentinho. Que loucura é essa? Simplesinho. Os caras forrou capim para ir passar, ramos. Tudo assim. Quer deixar um texto para vocês dois aqui? Olha, eu ganhei a minha semana, tá? Que alegria, que pastor. lugar gostoso, gente. Que alegria, alegria Olha, nossa. Olha só. Por que Ó, que o eu... podcast é vaso, não pode deixar passar as doações, não. Fala, vaso. Fala, Vaz. Ganhou a semana que tá começando agora. É, ué. Aqui, ó. A doação que não passa batida. Passa não. Aqui, olha, gente, que legal, né? Olha. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há... Liberdade. É o que eu sinto aqui. Amém. Que alegria. Olha só, eu quero deixar para vocês dois um texto. Amém. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás nas tuas sorte no fim dos dias. Tem tradução que fala, e te levantarás para receber a tua herança. Vão até o fim, queridos, perseverem. Quando vierem as lutas, lembre dessa noite aqui. Quando vierem as maiores provas, fiquem firmes, porque Deus é com vocês. Deus manda dizer que Ele está nesse projeto. Amém. Glória a Deus. Viu? Amém. Deus abençoe, muito Glória a Deus, obrigado. glória a Deus. Obrigado a cada um de vocês que estão assistindo, os que vão assistir depois, que possa edificar a sua vida. Um grande abraço. Pra terminar, né, Thiago? Como Pode terminar, sempre, né? vamos lá. Fala, vaso! Legal Deus demais. abençoe você, gente. Grande Semana que vem, abraço. convidado especial. Acompanhe a gente, nos siga nas nossas redes sociais. Fala, Vaso. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Fala, vaso! Pastorzão do céu. Coisa gostosa, gente. Vocês têm de... Fala, vaso.